dele, por ele e por meio dele são todas as coisas. Sejam bem-vindos a mais um devocional do Mova-se. Eu espero que você esteja curtindo, compartilhando, favoritando aqui as informações. E no topo, no descritivo aqui, tem o canal do WhatsApp, onde a gente tem aí todas as informações desse estudo bíblico e da meditação de hoje. Então fica comigo até no final desse vídeo, que hoje a gente vai falar sobre o plano de Deus. O que você foi chamado para fazer? Você conhece o plano de Deus para a sua vida? Você conhece a tarefa que Ele concebeu a você? E se você não está fazendo, hoje é o momento perfeito para você começar a descobrir e depois perseguir esse chamado de Deus para a sua vida. E a história que eu quero contar hoje é da minha filha chamada Ana Júlia. Você deve ter visto outros testemunhos do milagre que Deus fez na vida dela. E aí, conforme a gente está indo nos cultos, na adoração a Deus, eu tenho sempre o costume de orar com as mãos levantadas, em clamar com as mãos levantadas, né? Em adorar a Deus com as mãos levantadas. E ela no meu colo, sempre, minha esposa sempre fala, ela sempre quando você está com a mão levantada, ela também fica. E aí ela começou com alguns louvores em casa, a gente coloca no YouTube lá. E aí sempre ela gravou alguns vídeos essa semana lá. Daí toda vez que a gente tá com a mão erguida, a gente abaixa, ela vai lá e opa, coloca a mão no cotovelo, pede para erguer. Então mesmo que seja de uma maneira inconsciente, né? Mas ela tá fazendo um símbolo daquilo que representa. E é muito interessante essa palavra que eu quero refletir, meditar com vocês hoje sobre os 3 ministérios que, a partir do momento que aquilo que você recebe, que você entende que você tem um chamado, a vocação e você transforma num propósito, a gente já falou isso em outros vídeos, né? A gente trabalha com 3 pilares aí que seria para você iniciar o teu ministério. Quais são esses 3 pilares? Que eu sou um adorador, eu sou um intercessor e eu sou um proclamador. E qual que é o significado dessas 3 palavras aí, para a gente entrar nessa metáfora de hoje das mãos levantadas, né? O adorador, ele tem o quê? Uma característica de intensidade, admiração, devoção. E uma característica da adoração, muitas vezes ela tem a ver o quê? Esvaziar-se de si, reconhecer Deus, honrar a Deus, né? Prestar cultos, ter submissão à autoridade hoje de Deus nas nossas vidas. E um intercessor normalmente é uma pessoa que faz uma mediação, um intermédio por alguém, né? Normalmente um intercessor ele vai pedir, ele vai ajudar, ele vai intervir, né? Então ele vai se pôr na posição. Isso é o papel hoje de um intercessor. E um proclamador, ele é o quê? Um anunciador. Ele declara publicamente, ele declara em voz alta, ele afirma, ele afirmou, ele decretou, ele aclamou, anunciou. Ou seja, ele coloca o ser humano diante do Criador. Esse é o papel do proclamador, daquele que vai levar uma mensagem, né? E aí a gente tem na Bíblia um texto muito interessante que tem a ver com essa história da Ana Júlia aqui, que Deus me trouxe essa palavra hoje, e a gente vai meditar e a gente vai aplicar isso sobre como a gente vai colocar essas armas espirituais, essas 3 armas, adoração, intercessão e proclamação, e a gente vai entender como isso aconteceu lá no Antigo Testamento e também no Novo Testamento aí com Jesus Cristo, né, que veio para cumprir a lei, né, e não veio para retirá-la, mas ele veio para cumprir e nos dar o Espírito Santo aí como o intercessor aí, que é o papel dos dias atuais, né? E lá em Êxodo 17, no capítulo 17, versículo 11, existia um período que estava em guerra, né? Naquela transição de Moisés, a liderança que foi dada a ele aí, mediante ao povo hebreu, né? O povo da promessa, né? E acontecia que, quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque, que seria o inimigo. Mas o que tem a ver o Moisés estar com a mão levantada e abaixada? Igual a Ana Júlia lá, que fica pedindo para a gente levantar a mão e abaixar a mão. O significado de levantar as mãos, que é o que Deus me deu essa inspiração, significa dependência total do Senhor. Então, quando o crente está dependendo totalmente do Senhor e do que Ele fez por nós na cruz, a vitória de Cristo nos pertence de um modo que de outro modo não aconteceria, né? Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele, e assentou-se sobre ela Arão e Hur. Sustentavam as suas mãos de um lado e de um outro. Assim houve firmeza nas mãos até o pôr do sol. Ou seja, enquanto o povo estava lutando,
Arão e Ur subiram no monte para ter a presença de Deus e ele estava com as mãos levantadas como ministério de intercessão. Porém, para ele permanecer com as mãos levantadas, ele precisou de ajuda. E é sobre isso que eu quero falar hoje para você. Então, às vezes você tem pessoas que estão com a mão levantada sobre você, sobre a tua casa, sobre o teu ministério. E a questão é qual ajuda, qual é o teu chamado. Cada um está cumprindo o chamado de acordo com que Deus colocou no coração e no tempo certo aí para despertar para esses finais dos tempos. Mas Deus precisa que você ajude, assim como Arão e Ur tiveram na posição de intercessor, proclamador e adorador, os três pilares ali, eles ajudaram aí com que Moisés ficasse, né, até o final do dia, para que realmente ele cumprisse aquilo. E é interessante que é assim, né, que eles colocaram uma pedra para ele se assentar. E a pedra também é um símbolo de Cristo, que é o cansaço de Moisés, descreve o fato que os nossos próprios esforços resultam em fraqueza espiritual. Mas Deus fez que estejamos no caminho glorioso de Deus. Assentado numa pedra, a vitória é a nossa garantia. Arão era um tipo de Cristo como um grande sumo sacerdote. E Ur, que significa luz, era como o Espírito Santo, e ajudando na posição ao Filho de Deus, mas infelizmente a maioria dos cristãos estão tentando levantar suas mãos sozinhos, sem confiar em Deus, usando a sua própria força, o que é condenável e é dito ao fracasso. Então o mesmo papel que teve Arão, que era o sumo sacerdote, que fez praticamente o papel de Cristo, né? Que ele veio ali naquele momento, Ur era o papel do Espírito Santo, que era também o intercessor sobre aquela questão, né? Então, os 13 ministérios estão ligados justamente a essa fase. Então, a ideia é que a gente entenda as armas que nós temos, o papel que nós temos para esse momento, para que a gente consiga identificar quem está precisando de ajuda, quem que precisa ser levantado as mãos, para que a gente consiga ser um intercessor, um proclamador e um adorador a Deus. Eu adoro em casa, eu adoro na rua, eu adoro escutando louvor, eu adoro durante o culto a Deus. Eu sou um intercessor porque eu oro pela minha família, eu oro pelas pessoas, eu oro por várias coisas que tem. Então o ato de interceder é mediar diante de Deus, e o proclamador justamente é colocar o ser humano na presença de Deus. Para isso requer renúncias, estudo da palavra de Deus, submissão. Então tudo isso hoje faz parte de um ministério, de um chamado, e algo que Paulo diz lá em Filipenses 3,12. Não que eu tenha recebido ou tenha obtido a perfeição. Então ele fala lá que ele não considera perfeitamente sem pecado, mas ele está buscando assemelhar-se a Cristo e cumprir o seu chamado. E a palavra perfeição, ela vem da palavra do grego teleu, que significa maduro, amadurecido, perfeito, completo, né? Então, ainda não completei o que Deus me chamou para fazer. Então a pergunta que eu faço para você: você sabe o que você foi chamado para fazer? Se você não sabe, eu vou convidar você a refletir comigo sobre algumas perguntas e a gente vai orar no final, tá? Você sabe o que Deus chamou para fazer na sua vida? Você está realmente seguro do seu chamado ou está dando um tiro no escuro? Esperando ou indo na direção correta? Se você continuar perseguindo o plano de Deus no ritmo em que você está se movendo neste momento, você alcançará o seu destino ordenado por Deus? Reflita aí comigo. Quais mudanças você precisa fazer para atingir esse objetivo de Deus que Ele planejou para a sua vida? Para poder criar uma lista de 10 coisas que você precisa executar para agilizar na sua vida e ajudar a amadurecer no seu chamado e realizar com sucesso o que Deus te mandou fazer. Essa é a minha declaração de fé, a minha oração para que realmente a gente consiga atingir esse nível de maturidade espiritual e poder crescer. E para que Deus te use como intercessor em um ministério, numa igreja, numa ajuda, numa situação que você seja ativado por Deus neste momento. Vamos orar? Vamos declarar por fé? Marca alguém, compartilha esse vídeo, ajuda a gente a levar essa mensagem para mais pessoas. Amém? Vamos orar comigo? Senhor, eu estou te pedindo, Senhor, que Tu me ajudes, Pai, a realmente reconhecer o meu chamado, Pai, para poder persegui-lo ardentemente com todas as minhas forças, ajudar-me a tirar todas as distrações do meu caminho e apontar a mira, Pai, para que eu possa cumprir a tarefa que o Senhor me concebeste. Eu sei que isso exigirá concentração, então me ajuda, Pai, a canalizar a minha oração, a minha atenção, o Teu plano, Senhor. Recursa-me, Senhor, a permitir com que qualquer coisa que
fácil de atingir o meu objetivo, Pai, para a minha vida, Deus. Eu